Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, nós celebramos hoje a festa de São Jorge, padroeiro deste apostolado aqui com os senhores de Tocantins. O padre não vai contar a história dele, que eu já acho que contei 2 vezes. Está para a perenidade nesse negócio. Agora vamos considerar brevemente uma vitória que o São Jorge fez sobre o dragão. É verdade que aquela novena que nós fizemos, a última oração lá do cardeal Leme, que Deus o tem em sua glória, fala que o dragão é uma lenda. Em realidade, o termo latino lenda quer dizer para nós algo que deve ser lido, não é no sentido de fábula. Então, para entender bem primeiro a questão desse termo, naquela oração, nós não veneramos fábulas. É verdade que ninguém venera o dragão de São Jorge, pelo amor de Deus, é o demônio. Mas nós celebramos um vitorioso soldado de Cristo sobre o demônio. Então, o diabo, que para ele não custa suar nem um chifre, ele pode se disfarçar do que ele bem entender, inclusive de um ser mitológico, para ele não custa nada. E assim ocorreu na vida de São Jorge. São Jorge era um rapaz, tinha pouca idade. Nós às vezes pensamos que esses homens muito fortes, não, era jovem, soldado romano, e ele, numa parte da sua vida aí, tem que deparar-se com o dragão, que era essa materialização do diabo em figura fictícia, assim, mitológica, mas realmente apareceu. E ele não temeu esta imagem horrenda. O diabo, de qualquer forma, é horripilante. Imaginem-se os senhores com uma forma de um dragão, não é nada fácil. Mas por que ele pôde encarar e vencer o dragão? Porque o seu Deus, que é nosso Deus, é muito maior do que qualquer fúria e qualquer coisa que nos causa medo. Não existe um ser mais cruel que o diabo. Não existe. Assim que não existe um ser mais poderoso do que Deus nosso Senhor. Então, com Deus nosso Senhor, nós podemos vencer todos os males. Nós podemos vencer os males da nossa cabeça, que nós criamos um monte de dragões aí que nos assombra cada dia. Nossos temores, nossas incertezas, nossas dúvidas, nosso amanhã incerto, porque Deus nosso Senhor deve estar em nossa vida sobre todas essas coisas. Podemos. A doença mais cruel, o mundo mais pervertido, a escassez mais terrível, nós podemos também superar isso com a fé que nós temos. Por isso diz São João, não, coragem, não. Nosso Senhor venceu o mundo. Qual é a vitória de Cristo sobre o mundo? A nossa espada é a fé. A nossa fé, ela tem o poder, o mesmo poder de Deus. Então, São Jorge foi, sim, com a sua lança, com a sua espada, com a sua armadura, com o seu adestramento sobre o dragão, mas ele venceu o demônio, não foi pela sua espada afiada, mas pela sua fé. E nós precisamos usar esta fé que nós temos. Nós acabamos, antes da missa, de assistir um batismo. É a primeira vitória sobre o dragão maldito. Os senhores viram, na cerimônia tem 3 exorcismos. A igreja, então, dá 3 espadadas no diabo para que ele fique ali ferido. Então, nós temos que lutar diante de um infeliz espírito que está ferido pelo poder de Cristo, hein? Nos toca chutar um cachorro que está já ali perecendo. Tem dentes cruéis, ele é enorme, monstruoso e feroz, mas ele está quase ali, jaz. E nós, muitas vezes, somos vencidos por um ser que já está quase destruído. Em realidade, plenamente destruído, quando nós usamos o poder da nossa fé. E a prova disso é o São Jorge.
Ele não temeu nada porque, repito e insisto, a nossa fé é muito maior. Às vezes nós trepidamos. Fizeram uma macumba e as pessoas ficam com medo. Pelo amor de Deus, nosso Senhor é onipotente. E não existe macumba, maldição, praga, feitiçaria que seja onipotente. Não existe. É potente, mas não onipotente. Inveja, todos têm medo de inveja e colocam 1000 bruxarias para se defender de inveja, plantas e pedras e incensos dos mais sinistros e tóxicos para a saúde. Mas quem nos defende disso? A nossa fé, que é um escudo muito maior, porque a plantinha, se nós não molhamos a planta, ela morre, precisa de água. Agora a nossa fé, ela está sempre reverdecida pelo sangue de nosso Senhor, assim que a fé não fenece. É uma espada afiadíssima, e é assim que temos o que nos defender com a nossa fé. Então, celebrando hoje São Jorge, imitemos, nós temos aí um monte de dragões para vencê-los. Então, sejam nossos pecados, sejam nossos vícios, seja a maldade que todos nós temos no nosso coração, hein? Desde a nossa língua, que meditamos nesses 2 dias, o texto sagrado do livro dos Provérbios que falava disso, às vezes é um dragão de 10 cabeças e muitos chifres. E nós podemos vencer, em definitiva, vencer a nós mesmos, que somos nossos piores inimigos, de nós mesmos, o nosso ego. E temos a espada da fé. Aí o que temos depois desse ego vencido? Um santo. São Jorge também teve que vencer o seu ego. Ele teve que sepultar o velho homem baixo as águas do batismo, como hoje nós vimos da criança que batizamos, ela foi sepultada baixo a água do batismo e dali sai uma criatura nova, como diz São Paulo, criada segundo Deus, em santidade, em justiça e verdade, não segundo o pecado original, não segundo os desmantelos que às vezes tem na própria história, nada disso. São traumas, a questão da estrutura familiar, tudo isso é muito inferior, infinitamente inferior, quando a filiação de Deus está, o batismo. E às vezes nós temos pouca consideração com isso, não um rito, uma cerimônia somente. É um acontecimento, deixa de ser escrava do pecado, agora é filha de Deus, essa alma batizada. E nós somos todos, hein? Então temos que colocar mais fé no que Deus fez em nós e assim encarar o que deve ser encarado. Os dragões todos serão feridos e mortos pelo poder da fé que nós temos. A nossa fé católica, apostólica, romana. Isso serve também referente à crise da igreja. As hierarquias todas aí, ilegítimas, gente delinquente, bando de bandidos que exploram o resto de fé que há nas almas. Ninguém dessas autoridades de bispo, de papa, do que os senhores quiserem, busca a salvação de ninguém, nem deles e nem do próximo. Aí nós vamos ficar o quê? Deprimidos? É verdade que temos uma necessidade, segundo o pensamento de Deus, quando criou a igreja, de uma autoridade, todos nós. Mas nós não precisamos necessariamente para encontrar o reino dos céus, porque a salvação é algo individual. Podemos ter São Pio V reinando e podemos ir para o quinto dos infernos. Então, a nossa espada e o combate é sempre individual, pessoal. Nós contra os males que nos atraem, que nos seduz, e cortar esse vínculo, essa relação com a iniquidade. E assim também é com o modernismo, com a apostasia. E temos aí, com a nossa fé, a vitória sobre este mundo e sobre todos os males deste mundo, sobre nós mesmos e todas as mazelas possíveis. Então, imitamos São Jorge, hein? Não temos desculpa da idade, da crise da igreja. Ele é o mártir dos primeiros séculos, não era fácil ser católico. Nunca foi, hein? É verdade que naquele tempo não existia modernismo, mas existiam imperadores romanos crudelíssimos. Ele vai ser decapitado justamente pela sua fé católica, é a mesma que nós temos. E hoje não nos pede um sangue, mas nos pede o quê? Cada dia apostatar, deixar Cristo por qualquer coisa. E não, vamos abraçar nosso Senhor, firme e fortes. E assim, nesta união com Deus, nós temos a nossa vitória nesta terra e o prêmio no paraíso, o céu. Deus mesmo será o nosso prêmio. Então, senhores, imitemos o glorioso São Jorge. E assim,
ele conosco, peçamos sua intercessão, ele também, aliado ao seu patrocínio, podemos obter muitas graças deste glorioso santo. O padre conclui, aqui no Brasil existem duas religiões que profanaram São Jorge. Umbanda é uma delas, aqui os senhores chamam de Terecô, creio, mas é diabrice do mesmo jeito, só muda o nome. E o candomblé, de certo modo, depende do Estado, numa prática chamada sincretismo. Dizem eles que naquele então, quando havia escravidão, os negros eram proibidos de prestar culto às suas coisas lá da África. Então, eles armavam um altarzinho de devoção, oratório, e colocavam imagens dos nossos santos que tivesse alguma semelhança com algo das coisas que eles veneravam ou adoravam lá na terra deles. Então, por exemplo, Santa Bárbara, que para nós nos protege das tempestades, raios e trovões. Aí eles têm lá uma diabrice, que é dos ventos e tempestades. Então, quando um português viu um negro lá venerando Santa Bárbara, pensava que estava invocando Santa Bárbara, mas em realidade eles estavam invocando um ser chamado Iansã. Com São Jorge, guerreiro, espada, combate, eles pegaram, em vez de honrar São Jorge, o mártir glorioso de Cristo, eles chamavam ele de Ogum, e até hoje chamam. É interessante ver que nesse sincretismo, o diabo profanou os santos muito gloriosos da nossa religião. Aí está a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, São Jorge, Santa Bárbara, São Cosme e São Damião, São Sebastião, e uma renca de santos, que não existem santos pequenos, mas são santos que têm uma glória na história da igreja singular. Então vamos venerar também este santo com o espírito de reparar essa ofensa, essa profanação, e tem católicos que têm certa aversão a esses santos, porque pensam que estão fazendo sincretismo. Bom, aqui somos alvo disso. Já rotularam de macumbeiro por causa de São Jorge, pelo amor de Deus. Então temos que ter cuidado, nós temos que amar mais ainda esses santos. O São Jorge, São Cosme Damião, Santa Bárbara e todos eles, para reparar esta ofensa gravíssima de equipará-los com o espírito das trevas. Hein? Então, senhores, agora, a partir de hoje, eu sei que sempre veneraram, mas vamos venerá-lo mais com esse espírito reparador, e ele é muito poderoso diante de Deus. Agora eu concluo de fato. Vou lhes contar uma história que já contei. Lá no Oriente Médio, ele tem um santuário muito famoso. E resolveram restaurar seu santuário e revestir ali o altar dele de mármore. Os homens que restauraram, faziam esse trabalho com mármore, eram muçulmanos. Então estava o pai, o velho muçulmano, e um rapazinho também, que odeia o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o rapazinho prepotente cuspiu na lâmpada de azeite que estava ardendo diante do ícone de São Jorge, da imagem dele. À noite, este rapaz foi se deitar, dormir. Ele tem um sonho de um soldado romano, um cavaleiro, que aparece e fere ele com a lança. Ele grita no sonho, por ter sido ferido no sonho por esta lança afiada, e acorda gritando, e quando seu pai chega, ele está sangrando. São Jorge, de fato, feriu aquele cuspe, ou cuspidor, profanador da sua honra, porque São Jorge é um combatente de Cristo. Um dia ele fará vingança e limpará a sua honra neste país. Então rezemos a São Jorge. No céu a sua espada não está menos afiada, e as suas armaduras não estão menos poderosas, e ele não ficou menos adestrado no combate. Então honremos com muita devoção. E por herança portuguesa, os portugueses que trouxeram São Jorge, foi gritando em nome de São Jorge que eles enfrentaram guerras contra a Espanha,
contra moros, e sempre São Jorge protegeu o reino de Portugal. Então, como cristãos, também os cruzados gritavam por São Jorge nas batalhas, e se narra também que uma vez que estavam dizimados os cristãos, apareceu o glorioso cavaleiro que cortou as cabeças dos muçulmanos a tal ponto que o sangue chegava nos joelhos de um homem em pé, era um mar de sangue. E nós precisamos que ele desça do céu e faça justiça e defenda a causa de Deus, defenda a Santa Igreja, defenda nossos interesses. Então, remos São Jorge. Uma vela de vez em quando, uma oração, uma jaculatória, São Jorge, rogai por nós, defendei-nos, protegei-nos, o que for no perrengue da vida, invoque um glorioso Marte, que ele sempre virá nos socorrer. Que ele interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.